Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, a economia do bem. Estamos aqui para fazer mais uma live para vocês. Lembrando, antes de tudo, um recadinho importante, se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem, da 98 Live, vai para o canal do Bybank. Canal do Bybank é onde que essas lives são transmitidas, onde que vocês têm a oportunidade de participar conosco, de comentar e fazer um tipo de vídeo mais interativo. Lembrando também que é importante que você curta, compartilhe e comente esse vídeo, e assim você ajuda a crescer, você ajuda o YouTube a ranquear esse vídeo e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Pessoal, vamos lá, vamos direto ao assunto. Vou trazer para vocês 4 cenários econômicos para entender o que está acontecendo na economia. O objetivo desses cenários é tentar entender o seguinte fenômeno: por que as bolsas de valores estão subindo, sendo que e assim atingindo máximas históricas de preço, sendo que os fundamentos da economia têm se deteriorado. A questão que a gente passa a ver é que a pandemia, eu não vou falar o nome do vírus porque o YouTube desranqueia, mas que essa pandemia que está aí, que esse vírus que está aí atacando a economia, está causando a deterioração dos indicadores econômicos da economia real, e, no entanto, a gente vê as ações em seu preço máximo histórico. Isso aí é o que a gente vai tentar entender. Um ponto importante é o seguinte: esses cenários que eu vou trazer para vocês, eles não são excludentes. Uma coisa não exclui a outra. Um elemento de um desses cenários pode ser visto em um dos outros cenários. O que a gente tenta trazer em cada um desses 4 cenários que eu vou apresentar são pontos mais incomuns, coisas que se aproximam e que fazem sentido acontecer juntos. Mas, entretanto, como eu disse, esses elementos podem navegar entre um cenário e outro, e a gente, claro, pode ver um cenário totalmente diferente disso que eu estou tentando trazer. Isso aqui não é uma previsão de futuro, mas dentro de todas as possibilidades que explicam o que está acontecendo na economia, na minha opinião, essas são as mais prováveis. O mundo das possibilidades é muito maior, o mundo das probabilidades é muito menor. Estou trazendo aqui para vocês 4 destas probabilidades. Os 3 primeiros cenários que eu vou explicar para vocês são teses que estão sendo discutidas aí pelos mercados mundo afora. Cartas de gestor de investimento, notícias, artigos de opinião, são fontes de onde que eu tirei essas informações. O quarto cenário, talvez aí fique a grande inovação desse vídeo. O quarto cenário é uma tese particular nossa, uma tese particular minha, que eu tenho discutido com os gestores de investimento do Bybank, e é uma possibilidade, é algo que a gente aventa, mas que só no futuro a gente vai saber se é verdade. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira explicação, a primeira possibilidade, o primeiro cenário econômico é o cenário de uma bolha econômica. Primeiro, o que quer dizer bolha? De uma maneira bem simples, bolha é um processo de equívoco na precificação dos ativos, ou seja, os ativos estão com preço mais alto do que deveriam estar por conta de incentivos artificiais impingidos, sejam por bancos centrais, por governos, etc. Quando a gente fala em uma bolha econômica, quer dizer que a motivação das pessoas para investir naqueles ativos não é a motivação mais adequada, não há ali um fundamento, mas uma série de ruídos nos fatos que levam a uma interpretação equivocada do preço dos ativos. E as pessoas passam a comprar muito motivadas pelo medo de ficar fora, muito motivadas pela ganância, e assim a economia passa a viver um cenário de distorção. Uma coisa que a gente acredita que pode estar acontecendo é uma bolha econômica, especialmente liderada nas ações de empresas de tecnologia. O que a gente acha que pode estar acontecendo nesse primeiro cenário é que a participação das pessoas comuns, vamos dizer assim, do público de varejo no mercado acionário ampliou-se muito nos últimos anos por conta das tecnologias e principalmente das fintechs. A gente vê aí o maior expoente desse mundo é principalmente a fintech americana Robinhood, que possibilitou que pessoas com uma quantidade de dinheiro muito pequena, ali uma quantia de centavos de dólar, pudessem participar desse mercado financeiro tão complexo, comprando ações e qualquer tipo de valor mobiliário negociado na Bolsa Americana. É importante dizer que nossa crítica não é necessariamente ao acesso e à democratização dessas pessoas ao mercado acionário, mas sim o comportamento errático delas. E não é dizer que a pessoa não pode se comportar e aprender com seus próprios erros, claro que não. Errar é didático, errar faz parte. O importante na vida é que você aprenda com os seus erros para que não repita-os no futuro. Mas, de fato, o que a gente acredita que pode estar acontecendo é que os investidores de varejo, as pequenas pessoas que começam a entrar no mercado de ações neste momento facilitadas pela tecnologia,
podem estar provocando uma distorção nos preços. É muito importante que se diga que os investidores institucionais, os grandes fundos de cobertura, os chamados hedge funds, os grandes fundos de investimento, os países e principalmente investidores institucionais como bancos, gestoras, family offices pelo mundo, ainda estão cautelosos em suas posições depois da correção de março. Todos os artigos de opinião, demonstração de carteira, dão conta que investidores institucionais ainda estão basicamente líquidos, ou seja, não estão posicionados com relevância em nenhum ativo. Eles estão querendo entender o que vai acontecer com a economia antes que eles voltem às compras. Tudo indica, todos os fluxos de bolsas de valores no Brasil, do S&P 500 e principalmente da Nasdaq, que é onde estão negociadas as startups, as empresas de tecnologia, Uber, Netflix, Tesla e por aí vai, Amazon, dentre outras, tudo indica que essa alta de preços está liderada por investidores de varejo e que esses investidores de varejo estão tomando decisões equivocadas. Mas por que essas decisões são equivocadas e por que elas estão gerando bolhas? Porque a gente vê uma série de pessoas comprando ações de empresa, pagando preços altíssimos, preços acima de suas máximas históricas, de empresas que jamais deram lucro. Lembre-se, quando você vai comprar uma ação na Bolsa de Valores, o que você quer, no final das contas, é identificar empresas que vão prosperar e empresas que vão te pagar dividendos, empresas que vão dar lucro. Comprar uma ação é um ato de tornar-se sócio de uma empresa que você acredita. Se você está comprando uma empresa simplesmente por especulação, sem entender os fundamentos, você pode estar participando de um movimento de distorção de preços da economia. Nesse primeiro cenário, cenário 1 de bolha econômica, eventualmente a bolha econômica pode estourar. Em toda a história de mercados financeiros, sempre que houve uma bolha, uma hora esses incentivos para enchimento dessa bolha pararam de existir, a bolha estourou e veio uma crise econômica. Essa crise econômica é um processo de recalibragem da economia, em que as posições se acertam e os preços se ajustam. É geralmente um momento que as pessoas têm grandes perdas e é preciso tomar todo cuidado. Entretanto, outra coisa que pode acontecer é o que pode acontecer se realmente houver a ruptura dessa bolha econômica. Aí a gente precisa reavaliar todos os cenários, ver quais vão ser os mecanismos de incentivos artificiais, geralmente liderados por bancos centrais e por governos, dessas maneiras aí que a gente não gosta, principalmente quem estuda a escola austríaca. O que vai ser feito, eventualmente, se houver uma ruptura de bolha, o que vai ser feito para recuperar-se a economia e, a partir daí, traçar novos cenários. A gente pode também está vendo aí um processo que, enfim, vai produzir grandes mudanças num curto prazo. Vamos lá para o segundo cenário. Esse segundo cenário aqui, particularmente, é um dos cenários que eu mais gosto, é um dos cenários que eu acredito que tem mais possibilidade de acontecer, que é um cenário de incertezas inflacionárias. Ou seja, a gente está vendo aí um processo que vem principalmente acelerado no ano de 2008, que é a expansão do crédito via balanço, liderada pelo Banco Central norte-americano, o Fed. Nesse cenário de incertezas inflacionárias, a gente precisa considerar esse movimento do Fed, precisa considerar que esse movimento de expansão do crédito via balanço de bancos centrais também foi feito na Europa, ele já acontecia no Japão, foi um processo replicado de lá, e tudo isso está sendo somado com um evento teoricamente inédito na economia americana, que é a política do chopper money, ou seja, o dinheiro de helicóptero, que o governo dos Estados Unidos, inclusive nesse dia de hoje, está discutindo qual vai ser o tamanho dessa nova rodada de auxílios. Trilhões de dólares já foram despejados diretamente nos bolsos dos americanos, agora discute-se possivelmente mais uma rodada de $1 trilhão. O que acontece nesse momento? Quando você aumenta o balanço dos bancos centrais e aumenta a quantidade de dinheiro à disposição dos americanos que fazem jus a esse benefício, é que você pode estar vendo aí um processo de depreciação do dólar face às outras moedas. Esse processo aí que pode ter o nome de inflação, conforme a ótica que se enxerga, mas fato é que o dólar pode estar perdendo a preço em relação a outras moedas por conta dessa quantidade de dinheiro que está sendo jogada na economia. Lembrando que há algo muito importante a se analisar, que muitos dos americanos que estão recebendo esse dinheiro nem necessariamente precisam. Esse dinheiro, às vezes, está ficando empossado em bancos, ou então esse dinheiro está sendo usado lá no cenário 1 para essas pessoas poderem fazer investimentos em ruídos de preço.
em investimentos equivocados, baseados numa bolha econômica. Dificilmente, é preciso que se diga também, o dólar perderá seu papel de principal moeda da economia global. Essa medida, entretanto, ela pode ser benéfica para a economia, pelo seguinte motivo. O que vai ser benéfico para a economia? Por que vai ser benéfico essa quantidade de dinheiro que deprecia o dólar? Porque grande parte das empresas do mundo, inclusive alguns estados, estão endividados em dólar. Quanto mais o dólar se aprecia em relação a outras economias que não trabalham com dólar, economia de países emergentes, ou mesmo de países que são fortes, mas devem dólar, mais difícil fica o pagamento dessas dívidas. Ao passo que, quando o dólar se deprecia, isso somado a um processo de redução global das taxas de juros, muitas vezes essas taxas de juros ficam negativas, a gente pode estar vendo aí um movimento que vai facilitar o desendividamento das empresas, o desendividamento das corporações. Ora, essas empresas devem em dólar, sua moeda local está ficando mais cara em relação ao dólar, ou seja, sua moeda está se apreciando em relação ao dólar, as taxas de juros estão diminuindo, essas empresas vão conseguir fazer uma recalibragem da economia, ou seja, elas vão conseguir beneficiar-se de todo esse movimento. Beleza, pessoal? Outro cenário, outra coisa que pode acontecer dentro desse cenário aí é um cenário de estagflação. Importante dizer, os Estados Unidos nunca teve em sua história um momento de hiperinflação. Estagflação geralmente associa inflação elevada, praticamente hiperinflação e estagnação econômica. A economia não cresce com inflação alta. A gente já viveu isso aqui no Brasil, a estagflação. Lá nos Estados Unidos, dificilmente a gente vai ver um cenário de hiperinflação, ou seja, uma inflação descontrolada, inflação superior a 3 dígitos por ano, de 100 e tantos por cento, e isso vai se acumulando, chegando a 4 dígitos, 1.000 e tantos por cento. Mas fato é que a gente vai ver, sim, um cenário em que o dólar pode depreciar-se, ou seja, inflação, e dentro desse cenário a gente pode ver um cenário de estagflação. Algumas pessoas preferem até dizer que esse aí seria algo parecido com japonização da economia. Eu prefiro não usar esse termo. Mas a estagflação, repetindo, é um cenário em que os Estados Unidos vai passar por uma inflação, depreciação da sua moeda e, ao mesmo tempo, não vai ter crescimento econômico. A economia anda de lado, a economia, de uma certa maneira, patina e as pessoas não crescem, não enriquecem, não há excedente produtivo de forma a gerar riqueza. Algumas coisas que dão sinal dessas coisas, desse segundo cenário é principalmente a compra de ouro e a compra de Bitcoin. Sabe-se que, historicamente, o ouro comporta-se como um hedge em cenários de inflação. O ouro está na sua máxima histórica, está aí perto de buscar $2.000 a grama do ouro, a onça do ouro, melhor dizendo. E o Bitcoin também é uma moeda relativamente bem jovem, ou melhor, um ativo econômico relativamente bem jovem. Com curta análise estatística, a gente pode dizer que o Bitcoin é um ativo totalmente descorrelacionado da economia. E a gente viu aí, nas últimas semanas, principalmente intensificado nesse último fim de semana, quando os Estados Unidos disse que ia aumentar, ou melhor, ia replicar os incentivos em $1 trilhão, a gente viu as pessoas comprando mais ouro, comprando mais Bitcoin. Tudo isso aí dão indícios fortes de que a gente pode estar vivendo um cenário de incertezas inflacionárias. De outro turno, é preciso que se diga que o choque deflacionário provocado pela pandemia e a revisão de alguns hábitos de consumo, viagem, ocupação de espaço, somado ao excesso de crédito, pode causar um período de hibernação da economia, ou seja, um período sem crescimento. Nesse cenário de incertezas inflacionárias, a gente pode ter inflação alta nos Estados Unidos e estagflação. A gente pode ter um cenário que a inflação alta vai ser comida pelo choque deflacionário, ou seja, pelas pessoas diminuindo o consumo, e nesse cenário também a gente pode ver a economia estagnada, a economia paralisada, termo usado por alguns, japonização da economia. Eu não gosto desse termo especificamente, porque o Japão cresceu em alguns outros indicadores, principalmente de qualidade de vida, mas esse cenário é totalmente possível. Antes da gente entrar no terceiro e quarto cenário, tem um comentário aqui do Pedro Henrique, vou colocar aqui na tela para que a gente possa ler. O Pedro Henrique fala o seguinte: ponto 1, bolha. Considerando a injeção de capital, principalmente dólar, pelo Tesouro Americano, essa bolha não ficaria dormente, expandida e prolongaria o crescimento em curto e médio prazo? Olha, o Pedro Henrique, é justamente assim, essa questão da bolha, dela poder ser prolongada,
é um cenário que a gente trabalha para curto prazo. Eu vou falar um pouquinho disso aí no cenário 3. O cenário 2, eu acho que ele começou a responder um pouco da sua pergunta. Sim, tudo isso aí é possível, mas dificilmente a gente vai ver esse cenário econômico aí que você retrata de uma bolha continuar sendo expandida por muito tempo, e dificilmente a gente vai ver isso aí sem que haja uma inflação, uma consequência. Toda a economia, ela é um organismo complexo, tanto quanto o ser humano. A gente não pode dizer que ao puxar uma alavanca, efetivamente alguma coisa vai acontecer na outra ponta. Há indícios fortes de tudo isso aqui que eu estou falando para você. Inclusive, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Pode acontecer isso em curto e médio prazo, mas a gente precisa verificar. Assim, é difícil antecipar. Mas, fatalmente, dentro, inclusive, do próprio cenário 1, onde que eu falo que uma bolha, que essa bolha estoura, essa bolha pode ser prolongada. A gente pode estar falando aí de semanas, meses ou até mesmo anos. Mas tudo isso aí só o futuro que vai dizer. Vamos lá passar para o terceiro cenário, então, pessoal. Terceiro cenário, recuperação em V. Inclusive, é bom dizer que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, depois nos comentários do vídeo, voltem aqui, eu vou colocar as principais fontes de informação que eu consultei para poder chegar a essas conclusões. Esse cenário 3 aqui, a informação que eu mais gosto, o artigo que eu mais gostei de ler a respeito foi um artigo da PIMCO, que é uma das principais gestoras de investimento do mundo, e que ela traça lá seus próprios cenários econômicos e que ela não descarta uma recuperação em V da economia, ela chama até de recuperação mecânica da economia. Tanto a PIMCO assim como eu acredito que esse é o cenário mais difícil, ele é dentro dos possíveis, chegamos nos prováveis, dentro dos prováveis, esse para mim é o menos provável, mas ele não está totalmente descartado. Esse cenário pressupõe que o seguinte, que esse vírus que está aí foi uma situação atípica. Os fundamentos econômicos eram estáveis, portanto, a economia vai se recuperar tão logo a pandemia arrefeça. Nesse sentido, buscando a explicação inicial que a gente trouxe aqui para o vídeo, a recuperação das bolsas pelo mundo foi simplesmente a precificação desse cenário. Ou seja, o cenário em que a pandemia simplesmente foi um movimento atípico, um outlier, afetou a economia aí por alguns meses, mas que a economia fatalmente vai voltar a recuperar-se, os fundamentos da economia real fatalmente voltarão a acontecer. Não gosto desse cenário, não posso dizer que não vai acontecer, inclusive ele está dentro de todas as possibilidades, uma das minhas probabilidades, não quero me arriscar a dizer que não é isso que vai acontecer na economia, mas de tudo aquilo que eu acredito, que a equipe do Bybink acredita como fundamento de uma economia saudável, como fundamento de um mercado saudável, não está presente. Mas, entretanto, não podemos descartar essa possibilidade. Na hora que a gente vai investir, na hora que a gente vai fazer as nossas alocações de posição, a gente precisa trabalhar com a maior parte dos cenários prováveis, dentro daqueles possíveis, para entender qual é a melhor decisão daquilo que a gente vai fazer com o dinheiro, qual é a melhor decisão das trocas econômicas. Chegando aqui, finalmente, ao quarto cenário. Esse quarto cenário, ele é uma tese particular minha, uma tese particular que eu estou discutindo com a equipe do Bybink. É uma tese que, inclusive, vai estar na nossa carta da gestão do mês de julho. Essa carta de gestão vai ser disponibilizada primeiro para os nossos clientes, depois eu posto ela lá no Medium, posso fazer até um vídeo específico para tratar desse assunto. Ele é algo que eu estou olhando com muito carinho. O que eu estou começando a teorizar? Que a gente pode estar vendo no início de um chamado padrão monetário baseado no crédito. O que eu quero dizer com isso? Lembrem-se que a gente vive nos últimos 100 anos, desde o acordo de Bretton Woods, em que acabou-se a conversibilidade das moedas pelo mundo em dólar, das moedas pelo mundo em ouro, que apenas o dólar ficou conversível em ouro para alguns estados, ou seja, o acordo de Bretton Woods acabou com o lastro ouro, acabou com o padrão ouro. O dólar ainda era conversível em ouro, mas não necessariamente lastreado, existem algumas diferenças técnicas que não vêm ao caso. A gente começou a viver aí uma experiência que já dura 100 anos do chamado dinheiro de curso forçado, as moedas fiat, que são baseadas única e exclusivamente na confiança que se tem ou que se pode ter em estados, em autoridades impostas pela força, que por conta dessa força e dessa legitimidade pela ponta do fuzil, vão impor aí uma moeda que será utilizada na economia. Mas lembre-se que a moeda nada mais é do que o ativo mais líquido da economia. A moeda ela é um parâmetro utilizado para se fazerem trocas. As trocas diretas na economia, ou seja, o chamado escambo, é algo muito difícil de ser feito. É algo que não atende à dinamicidade da economia. Para isso surgem as moedas. As moedas surgem para resolver esse problema das trocas, realizar trocas indiretas por meio de um parâmetro, por meio de um padrão.
Volta lá no passado, primeiro a gente vai ver o ouro, depois vai ver outros metais. Todos esses artifícios que foram usados como moeda ao longo do tempo eram ativos efetivamente utilizados, que tinham algum valor intrínseco na economia. Mas desde então, desde o acordo de Bretton Woods, uma experiência econômica que dura 100 anos, a gente passou a ver um dinheiro baseado na força, um dinheiro baseado na imposição arbitrária de um Estado. Entretanto, o que eu começo a acreditar é que esse padrão monetário de dinheiro baseado na confiança está sendo substituído pelo crédito. A gente pode estar vivendo um novo padrão monetário baseado no crédito. O que a gente precisa começar a entender é o seguinte: primeiro, há uma diferença entre expansão de base monetária, ou seja, impressão de dinheiro, e expansão do crédito via balanço de bancos centrais, um movimento que começou especialmente no ano de 2008. São coisas diferentes, depois eu vou fazer um vídeo só para poder adentrar mais nessa tese. Nesse cenário em que começou-se esse movimento de expansão do crédito numa velocidade maior do que expansão da base monetária, a moeda fiat está sendo parcamente, ou melhor, lentamente substituída pelo crédito. As pessoas passam a usar mais crédito do que usam o dinheiro para fazer trocas econômicas, porque o custo do crédito está muito baixo, baseado na quantidade de crédito disponível, muito baixo, baseado nas taxas de juros pelo mundo, e muito baixo também, baseado na eficiência que a economia conseguiu adquirir com o passar dos anos, especialmente pelo uso da tecnologia. É uma tese um pouco complexa, confesso, vou escrever mais com calma sobre ela, comprometo-me a voltar aqui e fazer outro vídeo. Mas entendam o seguinte: de um lado, expande-se a base monetária, ou seja, moeda como meio de troca. De outro lado, expande-se a base de crédito da economia. Na minha opinião, a base de crédito começa a superar a base monetária, porque o crédito está ficando barato. Faz mais sentido as pessoas tomarem crédito baseado num conceito de eficiência econômica. Com a tecnologia, do jeito que está, no nível que está, nunca foi tão fácil ter algum tipo de eficiência na sua produção. Lembre-se, como é que a gente gera riqueza? Se eu sou um pescador, a minha riqueza vem do excesso de peixes que eu consigo pescar. Os peixes que eu consigo pescar, que são para o meu consumo, não geram riqueza, mas todos aqueles outros peixes que eu consigo pescar e trocar em outras coisas vão, de fato, produzir riqueza. Na medida que a tecnologia avança, que a eficiência da produção avança, que as pessoas conseguem produzir mais por conta da tecnologia, as demandas de troca econômica também se aceleram. E não necessariamente o padrão monetário que a gente vivia era o suficiente para atender essa dinamicidade da economia. Por isso, começa a se expandir o crédito, as pessoas começam a utilizar desse crédito, e a partir daí, dentro dessa tese econômica, a gente vê a moeda fiat sendo substituída lentamente por um padrão crédito. Pessoal, esses foram os meus 4 cenários econômicos, são cenários que eu estou trabalhando para tentar entender o que está acontecendo na economia. Repito, por que preços das ações estão subindo enquanto os fundamentos da economia real estão maus? Tentei explicar aí 3 cenários. O primeiro cenário é um cenário provável, o segundo é o cenário justamente da bolha econômica, muita gente tem defendido essa tese, muita gente tem escrito sobre isso. O segundo cenário é um cenário de incertezas inflacionárias, é o cenário que, particularmente, olhando de uma visão fria, é o cenário que eu mais gosto. O terceiro cenário é o cenário de recuperação em V, de todos é o que eu acho menos provável, mas não pode ser totalmente descartado dentro dos cenários das probabilidades. E o quarto cenário é o início de um novo padrão monetário baseado no crédito, uma tese exclusivamente nossa. Se você gostou desse vídeo, antes de mais nada, Pedro Henrique está aqui colocando por essa teoria do crédito, o ouro e o BTC vão valorizar exponencial. Não só o ouro e o BTC, como todas as outras coisas do mundo. Nessa minha teoria aí, Pedro Henrique, uma das coisas que eu acredito que pode acontecer é o enriquecimento das pessoas de um modo geral. Não digo que assim, a gente vai diminuir a desigualdade no mundo, porque desigualdade não é necessariamente mal, é uma coisa ruim. E desigualdade, inclusive, pode ser uma coisa positiva. Mas eu acredito que algumas pessoas vão ficar mais ricas e que algumas pessoas, inclusive, vão conseguir sair da miséria por isso. E, de fato, o ouro e o Bitcoin, como ativos expoentes aí da economia, podem estar beneficiados, eles podem se beneficiar.
Mas então, pessoal, já que não há mais comentários, agradeço muito quem estava aqui nos acompanhando e, antes de mais nada, antes de me despedir, aquele recadinho de sempre, que se você está assistindo esse vídeo pela playlist Economia do Bem, vai para o canal do MyBank. No canal do MyBank, você vai ter sempre acesso a essas lives em primeira mão. Nas lives você pode participar, pode enviar suas dúvidas, tirar tudo aí que você tem, de tudo que você quer discutir sobre economia em tempo real. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, ajuda a gente a crescer, deixa seus comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Muita gente que assiste os nossos vídeos não está inscrito no canal. Beleza, pessoal? Até a próxima e muito obrigado.